sempre que adentramos na tua santa presença, Senhor. Graças te damos, tão grande amor que nos alcança a cada instante, nos protegendo, guardando, guiando, salvando muitas vezes de nós mesmos, Senhor. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, para sempre seja louvado, Senhor. Queremos te pedir que na noite de hoje o Senhor nos ajude a nos aproximar de Ti. Da maneira que te agrada, Senhor. Sermos alimentados, Senhor, pela Tua Palavra, cheios pelo Seu Santo Espírito, Senhor. Para que possamos dar os frutos que evidenciam o nosso arrependimento salvífico. Oro, Senhor, por cada irmão e irmã. Eu oro por aqueles que ainda não foram alcançados pela Tua graça, para que sejam, Senhor. Como o Senhor nos disse, existem ovelhas que ainda não foram trazidas ao aprisco. Elas virão, e então louvaremos a existência de um pastor no rebanho. Deus, que nada atrapalhe a nossa comunhão contigo, que nada, Senhor, tire a nossa atenção daquilo que de fato devemos fazer, que nada, Senhor, roube a prioridade que devemos dar a Ti, Senhor, e a Ti somente nas nossas vidas. Ó Deus, nos ajuda a ver, ouvir, sentir conforme o novo ser que fomos feitos na regeneração, Senhor. Ajuda-nos a aproveitar um instante se chama agora, e usufruir da Tua maravilhosa presença. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Hoje nós vamos continuar no livro de Gálatas. Se o Senhor permitir, vamos terminar a exposição. Isso, os irmãos que tiverem algum compromisso amanhã, fiquem à vontade, que é 2, 3 da manhã, ver que a gente consegue cumprir. Capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. E o que nós estamos falando, irmãos, todos vocês sabem, é só para que nós possamos nos reconectar ao Cristo. O apóstolo Paulo, ele está falando com os irmãos da Galácia a respeito de um desvio que eles haviam cometido, e Paulo vai dizer agora nesse capítulo 4 e 5, cair da graça. Quando nós tentamos de alguma forma impor um relacionamento com Deus da nossa forma, é o que nós chamamos de legalismo. E é interessante que o legalismo, ele é visto por muitos como algo espiritual, mas a Bíblia sempre nos mostra que o legalista, ele é o mais carnal de todos, pois ele é aquele que está o tempo todo tentando esconder áreas da vida
e faz isso muitas vezes procurando disfarçar, né, a sua carnalidade por meio de uma aparente espiritualidade. O apóstolo Paulo fala isso com os Gálatas, porque eles estavam sofrendo pressão para que viessem a circuncidar, a guardar o sábado, a seguir as mesmas regras dietéticas, né? A mesma alimentação do judeu, como se fazendo essas coisas nos tornássemos melhores cristãos. E o apóstolo Paulo se levanta contra e veementemente contra, e ele explica, e agora nós vimos isso ontem, todo o capítulo 3, chegamos no capítulo 4, que é onde nós vamos retomar na noite de hoje. E o apóstolo Paulo continua falando sobre Cristo, e Cristo somente. Na Reforma Protestante, há 500 anos atrás, ela ficou conhecida por 5 frases, por assim dizer, em latim. Uma dessas frases era só Cristo, somente Cristo, né? Solo Christus. E por quê? Porque nós percebemos que é impressionante como os seres humanos gostam de ter, de alguma forma, mérito. E basta que a gente olhe para a nossa sociedade. Então, quando chega agora no final do ano, muitos funcionários de empresa estão disputando o título de melhor funcionário do ano. Quando alguém participa de uma prova esportiva, quer receber a sua medalha de participação e quer colocar no lugar onde se colocam as medalhas. Por quê? Porque nós somos pessoas que vivemos atrás de troféus. Eu quero ser o melhor pai do mundo, eu quero ser a melhor mãe do mundo, eu quero ser o melhor filho, eu quero ser... E o problema não é o fato da gente buscar fazer o melhor, o problema é a gente viver uma espécie de dependência do reconhecimento em relação ao que fazemos, uma aprovação humana. E por que isso é tão perigoso? Porque nós já vimos que nunca conseguiremos agradar aos homens e a Deus, porque o interesse dos homens vai em oposição ao interesse de Deus para a vida dos seus filhos. E aqui o apóstolo Paulo ele está falando sobre esse assunto. Ele está querendo mostrar para essas pessoas, e nós vamos ver no decorrer da carta, o que é de fato ser espiritual. Que separação é que o Senhor quer que tenhamos? Não é a separação de uma parte do nosso corpo, como se pudéssemos fazer uma cirurgia e não, eu vou tirar a inveja. A inveja fica localizada aqui entre o braço e o antebraço. Vai fazer uma cirurgia e pronto, eu não sou mais invejoso. Não, eu vou tirar a avareza. A avareza fica onde? Não, ela fica na região aqui próxima do bolso. Então faz uma cirurgia, tira, eu não sou mais avarento. Não tem como. É isso que o apóstolo Paulo quer mostrar, que a nossa luta contra a carne é uma luta que vai durar a vida inteira. E ser espiritual é algo que vai muito mais do que meras aparências. Por isso temos que tomar muito cuidado. Aqui agora, voltando onde nós paramos ontem à noite, digo, pois que durante o tempo que o herdeiro é menor, e foi o que nós falamos ontem no fechamento do estudo, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo porém a plenitude do tempo, e a plenitude do tempo é a vinda de Cristo. Para que fique claro, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então é a explicação, uma explicação muito recorrente no Novo Testamento. E eu vou mostrar isso para vocês. Deixe aqui marcado, deixe aqui o texto, nós já vamos voltar para cá, mas rapidamente eu convido vocês a abrirem comigo no Evangelho de João, e você vai ver como isso é
algo que aparece muito no Novo Testamento e não poderia ser diferente, pois é a base da nossa fé, a nossa filiação para com Deus por meio de Jesus Cristo. Então aqui no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele fala conosco acerca do que de fato é ser um filho de Deus. Então, no versículo de número 10, o verbo estava no mundo. Quem é o verbo? Jesus. O mundo foi feito por intermédio dele. Nada foi feito sem ele. Mas o mundo não o conheceu. E o mundo é o mundo inteiro mesmo. Não só os judeus, como a gente vai ver aqui, mas o mundo inteiro. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Olha como a gente poderia usar hoje para os evangélicos, porque os evangélicos, na sua grande maioria, não conhecem nem de perto Jesus Cristo que professam adorar. Por exemplo, quando uma pessoa pode se autodeclarar evangélico e não ter amor para com o próximo, e não ter humildade, todas as características que delineiam o nosso Salvador, elas deveriam ser características que também deveriam ser as nossas. Mas percebemos que as pessoas não seguem o padrão de Cristo porque não conhecem o Cristo que dizem amar e não desejam conhecê-lo. Não receberam, mas todos quantos o receberam, versículo 12, deu-lhes o poder. Então isso é poder. Vemos isso também em 1 de Coríntios. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Isso é poder. Romanos, o apóstolo Paulo vai falar sobre esse poder. E eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então aqui mais uma vez essa mesma linguagem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E já falamos aqui diversas vezes que crer no nome de Jesus não é algo que fazemos de forma meramente nominal, da boca para fora, mas deve ser comprovado por meio das nossas ações diárias. Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Olha, não nasceram da vontade da carne. É isso que Paulo quer mostrar. Paulo quer dizer, olha, não é a vontade da carne, não é uma atitude carnal que nos faz ser cristãos, não é algo que o homem tenha qualquer tipo de domínio, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E ele continua, e o verbo se fez carne, e agora se fez carne Deus se fez homem, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então esse texto, perceba como esse texto ele é próximo do que nós estamos vendo aqui em Gálatas capítulo 4, quando o apóstolo Paulo vai nos dizer sobre essa realidade do cristianismo, de que nós estamos agora debaixo do poderio de Cristo. Ele nos resgatou, como diz aqui no versículo que lemos, no versículo 5, Gálatas 4:5, já voltando para o nosso texto, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E para que fique claro, Paulo não está falando de judeus aqui somente. Os irmãos que de repente não acompanharam o estudo, nós já falamos que Deus colocou prisioneiro da lei em todos os homens, né? Mesmo aqueles que não conheciam. Por quê? Porque a lei de Deus é algo que vale mesmo quando você não conhece. Veja no nosso país. Imagine que alguém foi criado à margem da sociedade, sem qualquer interação na nossa sociedade, e de repente ele vem aqui na cidade e alguém briga com ele e ele mata a pessoa. E ele é preso. E pergunta, vem cá, você matou alguém? Ele disse, matei, você agora vai ser preso. Mas por quê? Porque na nossa lei, quem mata vai para a cadeia. Mas eu não sabia disso. Eu estava me defendendo. Eu vivo no meio de bichos, e lá os bichos são assim. Quando um cachorro
quando uma onça vai para cima do jacaré, o jacaré tenta se defender e às vezes é o jacaré que morre, às vezes é a onça que morre. Eu fui criado no meio desses bichos, não sabia que era diferente. Isso vai livrar ele da cadeia? Não. Por quê? Porque ele deveria saber. Agora, se a legislação humana é assim, imagine a de Deus. Ninguém naquele dia vai poder dizer, mas não conhecia, não sabia, mas deveria saber. Todos deveríamos conhecer a Deus como Ele se fez conhecido. Então aqui no capítulo 4, versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, olha o texto que nós lemos lá em João. João diz unigênito, filho de Deus. A palavra unigênito significa filho único. Então, nós nunca somos e nem seremos como Cristo, porque Cristo é um com o Pai, mas nós somos adotados, por assim dizer. E nessa nossa ligação com Deus, características de Deus agora são implantadas em nós pela fé. Mas jamais seremos como Deus, né? E estamos muito bem com isso, né? Estamos tranquilos, somos eternamente gratos por essa adoção, porque sabemos que é algo completamente imerecido, mas não somente merecido, é o contrário do que a gente merecia. Nós todos merecíamos a condenação no inferno, uma separação eterna e justa da parte de Deus, mas Ele escolhe não só nos salvar, mas nos chamar de filhos e nos tratar como filhos por adoção. Então aqui ele diz no versículo 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Que Espírito é esse, irmãos? O Espírito Santo. Muitas vezes vamos ver na Bíblia como o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, é o Espírito Santo, que clama, Abba, Pai. A ideia é, o Espírito Santo nos move a nos relacionar com Deus como nosso Pai. Sem o Espírito Santo, jamais teríamos essa ousadia. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. E a ideia de herdeiro fala de promessas. Esse é o contexto da carta aos Gálatas. O herdeiro, ele é aquele que tem as promessas do Pai, todas elas derramadas sobre si. Então no versículo 8, outrora, porém, não conhecendo a Deus, todos nós, no passado, alguns no passado distante, outros no passado mais próximo, não conhecíamos a Deus. E não conhecer a Deus não quer dizer que a gente não conhecia Deus, que Deus existe. A ideia é não conhecermos Deus como Ele de fato é. Servieis a deuses que por natureza não o são. Até hoje tem gente que pode se professar evangélico e acreditar num Deus que não é no da Bíblia. Então, por exemplo, uma pessoa diz, o meu Deus não manda ninguém para o inferno. Esse não é o da Bíblia. O da Bíblia manda. O da Bíblia, ele leva as pessoas para o céu e ele lança também, é o próprio Jesus que diz, não tema aquele que só pode ferir o corpo, tema aquele que também pode lançar a alma no inferno. Os próprios demônios estremecem diante de Deus por isso. Senhor, viesse nos lançar no abismo antes do tempo. Então, esse é o Deus das Escrituras. Mas a maioria das pessoas hoje, infelizmente, diz, não, Jesus é amor, nunca lançaria ninguém no inferno. Mas como não lançaria? Ele disse que faria isso. Ele não mente. Então nós temos a tendência de criar um Deus que nos seja favorável. Só que o Deus da Bíblia não é favorável a ninguém. O Deus da Bíblia, ele é transcendente, ele é superior a tudo e todos, e por isso nós deveríamos nos submeter a ele e não submetê-lo a nós. Olha que loucura. Então tem gente, infelizmente, que usa a Bíblia e isso é loucura. Nós não usamos a Bíblia, nós deveríamos ser instrumentos da palavra de Deus na vida uns dos outros. Então aqui, continuando, nós lemos o seguinte, versículo de número 9, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, olha que coisa linda,
E por que nós estamos estudando a carta aos Gálatas? Porque lá onde nós estávamos, no capítulo 7 de Mateus, vemos que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, e o Senhor vai dizer: jamais os conheci. Olha o verbo aqui, conhecer. Então, mais do que você conhecer a Deus, é importante que Deus te conheça. E Deus te conhecer não significa que Deus não sabe seu nome. Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente. A ideia é ter um relacionamento com você, um relacionamento íntimo. Como, por exemplo, com Noé, eu quero que você construa uma arca para mim. Eu vou destruir a raça humana, estou muito indignado com a maneira como o homem tem vivido, então faça uma arca para que você seja salvo, bem como todos os que estiverem dentro dela. E foi assim que Noé fez, divinamente inspirado. Aí eu pergunto: como nós estamos vivendo? Como você fez as suas escolhas hoje? Você fez as suas escolhas baseado em orientações humanas ou em orientações divinas? Então, perceba como as pessoas se tornam indesculpáveis. Então aqui nós lemos: sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Algum tempo atrás, bastante tempo atrás, uma vez uma pessoa me perguntou, uma pessoa que se diz evangélica, frequentava uma espécie desses cultos de casa, sabe? Que não tem pastor, que não tem nada, as pessoas abrem a boca, falam o que querem e fica por isso mesmo. E tinha lá uma falsa profetisa, e a falsa profetisa disse que o filho dessa mulher, que por acaso tinha dinheiro, tinha feito algumas coisas erradas, então ela precisava sacrificar para que o filho dela fosse perdoado. E sacrificar significava dar dinheiro. Aí essa pessoa veio até mim e disse: pastor, eu sou que você é pastor, a pessoa me disse isso, é isso mesmo? Eu digo: só se você nunca leu a Bíblia? Você já li, claro que li. Eu falei: então você não devia nem me perguntar isso. Como assim sacrificar? Mas nem que a senhora desse todo o seu dinheiro do mundo, o seu filho ia ser salvo. Porque a gente não compra a salvação de Deus. E não tem sacrifício maior do que o de Cristo. Então a senhora tem que se arrepender, a pessoa que lhe disse isso tem que se arrepender, e o seu filho só vai ser perdoado se arrepender. Não tem sacrifício a ser feito mais. Então, mas quando eu trago alguma coisa a Deus, isso não é sacrifício, isso é privilégio. O Deus que não precisa de mim e de você para nada, nos dá a oportunidade de sermos participantes na sua obra. Isso é o quê? Privilégio. Não é sacrifício. Sacrifício é outra coisa. Sacrifício falava principalmente sobre a morte de animais. E essa morte de animais no Antigo Testamento apontava para a vinda de Cristo. E esse sim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o apóstolo Paulo está dizendo: cuidado para que você não se escravize de novo. Então pessoas hoje nas igrejas evangélicas, o nosso foco sempre é as igrejas evangélicas. Por quê? Porque eu não tenho como falar de uma pessoa que nem evangélica é. Uma pessoa que nem acredita no evangelho, né? Deus o julgará, mas compete a nós falar do comportamento equivocado dos de dentro. Teoricamente, os de dentro seriam aqueles que se professam evangélicos e muitas vezes não têm um comportamento condizente com o evangelho que professam. Então aqui Paulo está dizendo: olha, cuidado para que você não se escravize de novo. Como tem gente que acha que o fato da gente frequentar os cultos nos dá crédito com Deus. Não nos dá crédito com Deus. Frequentar os cultos é privilégio também. Então você tem um privilégio de chegar num lugar e ouvir a palavra de Deus, e sentir a presença de Deus. Isso é privilégio. Esse mês eu frequentei tantos cultos, então estou com crédito com Deus, né? Não tem crédito. Ninguém está na posição de ter crédito com Deus. Sabe, quando a gente faz tudo que Deus manda, isso é assim, é uma posição assim que
Só pensar nisso é algo que já deixa chocado. Mas imagine que um dia você vai chegar e dizer, esse dia eu fiz tudo que Deus mandou. Tem aplausos? Não. Bate no peito e diz, servo inútil. Fiz só aquilo que fui mandado fazer. Por quê? Porque é a glória é de Deus. A gente não tem que buscar glória. Na glória do homem, Deus não é honrado. E por incrível que pareça, nenhum homem. Porque a glória do homem simplesmente não existe. Né? Então, ainda que o homem busque, ela não existe. Aqui ele vai dizer, cuidado, porque por isso ele vai dizer os rudimentos fracos e pobres. Então, não é nada do que a gente faça que nos justifica. Não, porque somos justificados, fazemos coisas como uma demonstração do nosso justo e correto relacionamento com Deus, mas não com o intuito de nos colocar em uma posição de superioridade. Por isso o apóstolo Paulo diz, cuidado para que vocês não sejam escravizados de novo por meio de uma falsa religião. O que é que a falsa religião faz? Escraviza. Então você vai ver isso. Muitos evangélicos são literalmente escravizados por um falso evangelho. Versículo 10. Guardai dias, meses, tempos e anos. Os judeus faziam muito isso, né? Guardar o sábado. Temos pessoas que se dizem evangélicos que seguem esse mesmo intuito. Guardar o sábado, guardar um mês especial, né? Guardar um tempo específico. Não, essa semana especial como tem, né, os católicos, a Semana Santa. E as outras são o quê? São diabólicas? Uma é santa, a outra é tudo do diabo. Não pode, né? Todo dia é santo para o cristão. Os anos, a mesma coisa. Então não tem um ano que ele... Não. Você é crente, pronto. Tudo é para Deus. Todos os dias. Versículo 11. Receio de vós. Olha, Paulo fala com tristeza. Paulo diz assim, olha, eu tenho receio de vós. Né? Eu tenho receio. O microfone ele é sempre assim, né? Se não fosse que eu teria o risco de estar desviado. Então quando o microfone começa a falhar, eu começo a entender que a pregação é bem bíblica, né? Então, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Que coisa triste para uma pessoa que prega o evangelho. Até vocês mesmos podem evangelizar alguém. Imagine, você evangeliza alguém, você discipula alguém. Pastor, mas eu pensei que só quem fazia isso era pastor. Pensou errado. A Bíblia diz, inclusive, que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas a amarem os seus maridos, a serem boas donas de casa. Isso aqui, ensino, discipulado, ser espiritual, ser crente, mulher crente, ensinando a outras mais novas a serem mulheres crentes também, na fé, homens a mesma coisa. Mas por que na igreja querem colocar tudo nas costas do pastor? Porque ninguém quer responsabilidade, né? A gente vê isso até na vida. Hoje em dia ficou na moda, na minha época se chamava semi-internato. Era quando você largava o filho o dia inteiro na escola, né? Os pais têm que ganhar dinheiro e não tem tempo de ficar com o filho. Então larga na escola 7 da manhã, pega 7 da noite. Agora ficou na moda de novo, se chama integralzinho, é mais bonito, né? Então você larga de manhã, o filho já vai para casa, tomado banho, jantado, dever feito, para não dar trabalho e dor de cabeça para os pais. Porque o pai não quer se preocupar com isso. Ele quer pagar para alguém se preocupar por ele. Não é não? Então, e na igreja, é a mesma coisa. Ó, pastor, eu trouxe um pessoal aí, sabe? Agora é com você. Receba, toquei. Ó. Mata no peito, agora é seu. Não foi você que... Não, é você que vai continuar. Estamos juntos nessa. Né? Mas... deveríamos nos sentir até assim, privilegiados por sermos fecundos, né? Termos pessoas que nós trouxemos na fé e discipulamos e ensinamos o caminho que também percorremos. E é maravilhoso isso, porque um estimula o outro. Eu não sei vocês, mas quando eu estou com os meus filhos assim, eu tenho uma vontade mais ainda de ser crente. Por quê? Porque eles estão me olhando. Não que quando meus filhos não estejam eu não queira ser, mas quando eles estão me olhando, a responsabilidade sobe mais ainda, né? Porque eu fico preocupado até com a aparência do mal. Eles não podem ter uma ideia equivocada. Então é tão bom você andar com alguém, porque se você tropeçar, o outro ajuda.
Se você pegar o caminho errado, errou o caminho, é por aqui, rapaz, se você não estivesse comigo, tinha ido pelo caminho errado sem saber. Por isso essa ideia de cristianismo individualista simplesmente não existe, né? Não é que tem alguns crentes que são individualistas, não, eles não são crentes. Crente quer estar em bando, crente se sente bem quando está de galera, né? No rebanho, é bom demais, um aquece o outro, e há um só pastor e um só rebanho. Então quem não se sente bem no rebanho é o bode. Bode não gosta muito de rebanho, bode é meu espaço aqui, né? Ovelha não, ovelha é tudo juntinho, bonito, que coisa boa. Aqui só tem ovelha, aleluia! Amém? Eu sinto isso, né? Posso sentir os né? Já vi isso. Isso me alegra. Então, aqui no versículo 2 ele diz: sendo qual eu sou. Olha que coisa, parece Paulo se acha, parece um pastor. Sei de qual eu sou. Pois é, irmão, se você não pode se dar como exemplo, eu tenho até medo da vida que você vive. E a gente vive num mundo que as pessoas costumam dizer assim: olhe para Jesus, não olhe para mim. A pessoa acabou de entrar na igreja, não sabe, não conhece Jesus direito, está aprendendo, engateando, e você diz: olhe para Jesus, não olhe para mim. A pessoa diz: mas como assim? Não tem um referencial. Então quem tem um referencial? A gente. Não, muita responsabilidade. Mas o caminho é apertado. Ser referencial dá trabalho, não dá? Pois é, bem-vindo ao mundo cristão. Temos que ser referencial, temos que ser exemplos na vida uns dos outros. A pessoa tem que passar o dia do seu lado e dizer: fulano é crente. Passei o dia do lado dele, é crente. E aí, pode ser? Não, pastor, ainda não atingi esse nível. Não tem nível. Não é nível, não, irmãos. É verdade ou mentira. Não tem nível. Tem verdadeiro e falso. A gente não chega isso. Fulano tá assim, tá meio vivo. Você já viu alguém meio vivo? Só em filme de terror, né? Não, ou a pessoa está viva, ou a pessoa está morta. Então, cuidado, sei de qual eu sou, pois também eu sou como vocês. Olha que coisa bonita. Porque às vezes a gente tem ideia de que um irmão, porque aparenta, né, porque demonstra conhecimento bíblico e procura viver uma vida próxima a Cristo, que não passa pelas mesmas lutas que a gente. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Eu também tenho problema com dinheiro. Não, pastor, é quase um anjo. Vai pensando. Não, irmão, eu fico com raiva também. Se alguém pisar no meu pé, dói, né? Se alguém fizer determinadas coisas, eu fico chateado. Mas a grande questão é: nós não nos deixamos dominar por isso. Mas todos nós aqui somos iguais se somos cristãos. E Paulo vai falar disso, a carne e o espírito. Então, não, fulano não deve ter problema nessa área, né? Tem. Não tem crente que não tenha problema em todas as áreas, né? Tudo para o cristão é difícil, se é cristão, né? Então, aqui ele diz: sede igual eu sou, pois também eu sou como vocês. Irmãos, assim vos suplico. Olha a linguagem de Paulo. Paulo está dizendo: pelo amor de Deus, seja crente. Dê um bom testemunho. A gente está aqui no lugar já há alguns anos. O pessoal sabe que a gente congrega aqui. Por favor, dê um bom testemunho, né? Então, cuidado. Graças a Deus eu creio que vocês dão. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, perdão, versículo 12: em nada me ofendestes. Paulo está dizendo que o fato deles terem falhado não era uma ofensa pessoal a ele. Paulo não estava se sentindo ofendido. Paulo estava, na verdade, lutando para que eles não se desviassem da fé. E vós sabeis que eu vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Essa enfermidade física a gente não sabe qual é. Mas a ideia é que o apóstolo Paulo ficou muito doente quando ele estava andando. Algumas pessoas dizem que foi malária. Nessa região dava muita malária nessa época, né? Os historiadores narram isso. Então,
O apóstolo Paulo ficou doente nessa viagem missionária e ele teve que passar mais tempo do que havia planejado aqui com os Gálatas. E ele diz exatamente isso na carta. Por causa de uma enfermidade física, eu fiquei aí com vocês, mostrando que ele era humano. E ele era uma pessoa que tinha as mesmas fraquezas de qualquer ser humano. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, porque a gente é tentado a pensar o quê? E fulano está em pecado. Eu acho que alguma coisa fez de errado. Não foi assim os amigos de Jó? Quando Jó estava cheio de problema, o pessoal deu uma olhada de lado assim, se Jó, não me esconda não com essa sua cara de sofredor. Você não me engana. Então, há planos da parte de Deus, muitas vezes, em ser glorificado no sofrimento dos crentes. Quem gostou diz amém. Pastor, assim, sofrer por amor a Cristo, eu passo. Então você nunca vai receber coisas que determinadas pessoas recebem. Por exemplo, a bem-aventurança de ser consolado, ela só é para quem chora. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. É um sofrimento específico por amor a Cristo. Bem-aventurado quando vocês forem perseguidos, e mentindo, não é falando a verdade, viu? A pessoa, para poder perseguir você, tem que mentir. Aí isso glorifica a Deus. Por quê? Porque você vive uma vida correta. Então o apóstolo Paulo diz: minha enfermidade foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo e nem desgosto. Olha que coisa, eles trataram Paulo bem. Parece, né? Estou me sentindo, né? E me recebestes como anjo de Deus. Trataram Paulo como anjo de Deus. Você sabe que a palavra anjo é mensageiro. A gente que muitas vezes acha que anjo tem que ter asa, né? Tem que ter aquela roupinha branca. Não, anjo é um mensageiro de Deus. E os anjos que aparecem na Bíblia, eles têm uma aparência humana, né? Com exceção, por exemplo, da visão de Isaías e outras passagens, mas quando o anjo aparece e interage com os seres humanos, ele tem uma aparência igual a nós. Mas continuando, como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, e de fato é o que acontece, quando alguém prega a palavra de Deus, é Cristo Jesus que está pregando por meio do seu corpo, que somos nós. Por isso o culto é tão solene. Por isso que a reunião dos crentes é algo tão maravilhoso. Porque Cristo se faz presente de forma única e especial. Pastor, mas quando eu estou em casa e olho Cristo, está lá? Está. E quando eu leio a Bíblia também, mas diferente quando você está no culto. Há uma manifestação que o próprio Senhor disse que é especial, quando os irmãos estão reunidos em nome dele. Então aqui no versículo 15, ele diz que é feito, pois a nossa exultação, pois vos dou testemunho, de que se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para vos dar. Alguém fala aqui também que Paulo teria um problema de vista, né? Paulo não enxergava bem, e aqui alguém daria os próprios olhos, no sentido, Paulo, eu queria que você que faz a obra de Deus, você que trabalha para o Senhor muito mais do que a gente, você precisa ver bem, melhor do que a gente, mas não consigo dar meu olho para você, mas se pudesse eu daria. A ideia do texto é isso, que as pessoas reconheciam que a atividade missionária do apóstolo Paulo, pregar o Evangelho para as pessoas, né, o Evangelho que trazia salvação eterna para elas, era o que se mais de honroso pode se encontrar nessa terra, e portanto nós nos sentimos privilegiados de sermos participantes de qualquer forma, e aqui eles estão fazendo essa exposição. Ainda que se eu tivesse que dar um olho para você enxergar melhor, Paulo, eu faria isso, né? Ser de fato participante da obra de Deus com aqueles que estão inseridos na obra de Deus. Vocês sabem disso porque vocês vivem isso, né? Eu estou apenas aqui falando, né, uma coisa que eu sei que vocês vivem. Aleluia! Creio. Versículo 16: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo agora. Parece que quando a gente fala a verdade para alguém,
nem sempre a verdade, ou melhor, quase nunca a verdade vai ser recebida bem. Por quê? Porque nós temos problemas sérios com a verdade. A verdade, ela machuca a nossa carne. Nossa carne, ela ama o engano. Então a verdade, ela é extremamente dolorosa. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, a Timóteo, que ele deveria continuar pregando a verdade, mesmo no tempo em que as pessoas não suportassem essa doutrina. E diz, é como você vai pregar para pessoas e você vai perceber que elas estão se sentindo tão incomodadas como se tivessem um mosquito zunindo no ouvido, sabe? Eu não sei se vocês já perceberam, mas algumas pessoas no culto, não aqui, né, num lugar bem distante, parece que enquanto alguém está pregando a palavra de Deus, aquilo incomoda a ponto da pessoa não conseguir disfarçar o incômodo, né? Mas isso não deve desestimular a mim e a você a pregar a verdade. A gente não é inimigo de ninguém, ainda que pessoas se autodeclarem nossos inimigos porque a gente fala a verdade. Mas nós não somos de ninguém, que isso fique claro. Então ele diz, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. Então, cuidado, porque a gente cria uma expectativa equivocada de que fazer o bem faz com que a gente colha coisas boas. Não é o que a gente pensa? O mundo diz assim, faça o bem, que o bem vai ser feito a você. Irmão, isso não é bem o que está na Bíblia. O que está na Bíblia é que quando a gente faz o bem, a gente demonstra que nós somos filhos de Deus. Mas não quer dizer que a gente vai colher o bem. Pelo menos não o bem aqui na terra. Fazer o bem o tempo todo. Não, a gente não tem dúvida disso. Mas o que foi que ele colheu? Apedrejamento, perseguição, né? E você sabe a lista. Então essa ideia de que, não, sabe, eu estou ajudando uma pessoa aqui, lá na frente, quando tiver lá que disputar uma promoção, porque o resultado do bem que a gente espera não vem do jeito que a gente espera. E aí às vezes a gente se cansa em relação a isso. Mas não deveríamos nos cansar. E mais uma vez, por que a gente se cansa? Porque cria falsas expectativas. Por isso, não criem falsas expectativas. O fato de você fazer o bem, por si só, já é algo maravilhoso. De maneira que a gente não deveria esperar mais nada. Você conseguiu fazer o bem, então continue fazendo o bem. Não espere. Não. Versículo 17. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente. E a palavra aqui, eu sei que é uma palavra que a gente não usa muito. A ideia de obsequiar seria algo assim, os que bajulam. E a bajulação é o quê? É alguém que não está preocupado de falar a verdade, está preocupado em falar o que te agrada. E normalmente o que nos agrada não é a verdade. Então, imagine que você tem um problema de saúde grave. O médico chega e diz, você tem um problema de saúde grave. Você acha isso bom? Mas ele está fazendo isso para quê? Para tentar te salvar. Aí você vai para outro médico. O outro médico também percebe que você tem um problema de saúde grave. Mas ele diz assim, eu não vou dar essa informação para a pessoa. Eu não quero ser portador de más notícias. Então eu digo, toma um Tilenol e vai para casa. Deus vai fazer você melhorar. Será que ele está fazendo o correto? Claro que não. A mesma coisa somos nós, quando a gente olha para uma pessoa e diz, Jesus te ama. Não sei. Você ama Jesus? Você vive como quem ama Jesus? Se não, a Bíblia diz, maldito todo aquele que não ama a Cristo. E amar a Cristo está diretamente relacionado com submeter-se a Ele, ao que Ele manda, né? Então aqui o apóstolo Paulo fala nesse sentido, os que os obsequiam, os que bajulam, né, trazendo para um português mais próximo ao nosso, não fazem sinceramente. Então quando uma pessoa vai e começa a falar algo que você gosta de ouvir, desconfie. As pregações de hoje, né, que você ouve assim, parece, né, que parece alguém te ninando. Cuidado, irmão, porque isso não vem de Deus. A pregação bíblica, ela chega
parecendo uma espada mesmo, afiada, para remover aquilo que nos torna, muitas vezes, adversários de Deus, o pecado. Então aqui ele diz, essas pessoas bajulam você, mas elas querem afastar vocês de mim. Por quê? Porque o maior interesse do diabo é te afastar de alguém que te aproxima de Cristo. Então, se alguém te aproxima de Cristo, o diabo, né, e suas hostes malignas, como a gente vai ver lá adiante, eles vão fazer de tudo para te afastar dessa pessoa. Então, na Bíblia a gente percebe que tem uma regrinha universal, por assim dizer. Nós temos uma tendência de nos separar de quem Deus nos uniu e de muitas vezes querer nos unir a quem Deus nos separou. Como assim, pastor? Então, Deus colocou todos nós aqui para vivermos como os irmãos. Como irmãos, sim ou não? Mas às vezes um não gosta muito do comportamento do outro. E aí? E aí tem gente que sai da igreja porque não se dá bem com A ou B. Se a pessoa faz isso é porque não esteve na igreja por causa de Cristo. A mesma coisa é, não devemos procurar viver juntos de pessoas que Deus mandou que a gente se separasse. Exemplo, falsos irmãos. O apóstolo Paulo diz, porque eu não vou ficar com esse aqui, tá certo? Qualquer coisa, o sonoplasta me ajuda. Então, o apóstolo Paulo diz em 1 de Coríntios, olha, cuidado com os falsos irmãos, com esses nem comais. A ideia de comer é não ter relação próxima com essas pessoas, porque essas pessoas vão te desencaminhar. E mais adiante, nessa mesma carta de 1 de Coríntios, ele diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se Deus nos manda separar de luz e trevas, a gente é luz, não pode andar com trevas. Então, a gente deveria estar separado daqueles que Deus mandou a gente viver separado. E a gente deveria estar unido com aqueles que Deus mandou a gente andar de forma unida. Mas a nossa tendência natural é o contrário. É isso que Paulo vai dizer mais adiante, a carne e o espírito brigando. Então, a carne quer ficar perto de quem satisfaz a ela. Então, o apóstolo Paulo diz, essas pessoas querem afastar-nos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Não é assim? Então, a mesma coisa foram os líderes judeus, os líderes religiosos do judaísmo da época de Jesus. Eles se sentiam em perigo, porque eles tinham receio do povo seguir Jesus e abandonar eles, por assim dizer. Por isso eles se preocupavam tanto em matar Jesus logo. Eles dizem isso expressamente, olha, nós precisamos matar ele, porque senão o povo inteiro vai segui-lo. Então, aqui o apóstolo Paulo diz no versículo 18, é bom ser sempre zeloso pelo bem. A gente é zeloso pelo bem? Deveria, mas quase nunca. A gente é muito mais zeloso com as coisas carnais. Por exemplo, a gente muitas vezes se preocupa com a nossa aparência, sim ou não? Mas a gente não se preocupa com a aparência da nossa alma diante de Deus. A gente muitas vezes se preocupa com a opinião das pessoas a nosso respeito, mas a gente não se preocupa com a opinião de Deus em relação a gente. Então, por isso, ser zeloso para com o bem significa isso. Você deveria dar prioridade àquilo que de fato é eterno. As coisas que não são eternas não deveriam ser prioridade para a gente. Mas, infelizmente, não é assim que a grande maioria vive. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente com vocês. Olha o perigo. Eu acho interessante que tem gente que diz assim, é fácil ser crente na igreja. Eu não acho, não. Eu acho difícil ser crente em qualquer lugar. Agora, é mais difícil ser crente na igreja. Por quê? Porque na igreja a gente aprende a Bíblia. E pela Bíblia eu posso discernir o seu comportamento como certo e errado. As pessoas do mundo não. Então lá fora, você pode ter atitudes que as pessoas vão te aplaudir, mas que a Bíblia te condena. E aqui dentro? Aqui dentro não, porque aqui dentro o padrão é a Bíblia. Onde é mais fácil?
fingir ser crente? Aqui dentro ou lá fora? Lá fora. Lá fora, meu filho, você carrega uma Bíblia embaixo do braço como desodorante, e a pessoa já disse que você é crente. Hoje eu tive um direcionamento de vir sem terno, né? Alguns irmãos falam, meu Deus, a pessoa se desviou. Não, continuo mesmo, viu? De terno e sem terno, eu sou a mesma pessoa diante de Deus, graças a Deus. Então, se a gente bota um terno, uma gravata, uma Bíblia, Paulo, isso é espiritual demais. De gravata. A gravata, sapato, e se for aquele ilustrado, aí que é muito mais espiritual ainda. Né? Não, nossa espiritualidade não é medida pela roupa que a gente usa, senão os padres são bem espirituais. Né? Se o bispo que usa aquele chapéu de padeiro, então mais ainda. Né? Não, irmão, não é isso que faz a gente espiritual. Claro que a gente se veste decente, né? Mas a nossa espiritualidade, ela é algo que é evidenciado na nossa maneira de tratar o irmão e principalmente na nossa maneira de guiar uns aos outros por meio da verdade. De maneira que se você sentar do meu lado 5 minutos, você vai saber que eu sou crente. Por quê? Porque quando você falar comigo, tudo que eu responder para você vai ser permeado pela verdade. Eu não vou aconselhar você só num problema específico. Esse é o meu papel como pastor, é o aconselhamento numa área, pastor, tudo bem. Mas sentou comigo, você vai ouvir da Bíblia, até sem perceber. Por quê? Porque é isso que a palavra de Deus faz com o homem. Na época de Jambânia, dizia o seguinte dele, se cortar de Jambânia não sai sangue, sai versículo bíblico. Então o cristão é aquele que tudo que ele falar vai ter respaldo bíblico. A gente não fala as coisas por achismo e a gente não fala as coisas por influência do mundo. A gente fala as coisas porque a Bíblia ensinou que é desse jeito. Então quando isso acontece, aí você é espiritual. Quando não acontece, aí você não é espiritual mesmo que você aparente ser. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, é sempre bom ser zeloso. Não apenas na presença, no caso de Paulo. Se a gente quiser, não, na presença de Paulo, você é crente. Né? Porque Paulo, ele bate o olhar e já vê logo se eu estou desviado ou não. Mas na presença dos outros, não. Paulo está aqui, né? Paulo diz, não, desse jeito não. A gente está sempre na presença de Deus. Então, cuidado. Meus filhos, tem gente que se sente incomodado quando o pastor diz, meu filho, eu sou filho de Deus. Eu desconfio. Né? Porque normalmente a gente tem pessoas que nos evangelizaram e nós deveríamos ter um relacionamento de pai para filho, de filho para pai. É muito bonito isso, a Bíblia ensina isso. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto. E aqui Paulo faz uma analogia com a mulher. Não é que Paulo seja afeminado de modo algum, pelo contrário. Paulo já disse que os efeminados não herdarão o reino de Deus. Mas o que Paulo está dizendo é as dores de parto. As mulheres aqui que já tiveram filhos sabem o que são as dores de parto. Então, Paulo está dizendo, estou sentindo de novo as dores de parto. É como se, cara, você já devia estar, sabe, no 2º grau. Você já devia estar trabalhando. E você está querendo de novo ficar na minha barriga. Né? Às vezes eu fazia essa brincadeira com minha mãe. Chegava perto de minha mãe, pequenininha, meu bichinho, rapaz. E eu ficava pertinho dela, minha mãe quer ficar aqui dentro. Eu não fico, você é grande. Né? Então Paulo está dizendo, cuidado. De novo, eu sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. É o relacionamento que nós temos uns com os outros. Então quando a gente repreende uma pessoa que está se desviando, ou que já está desviado, a gente não fala disso com prazer, fala disso com tristeza. A gente diz para alguém, olha, me perdoe. Eu já disse isso algumas vezes para algumas pessoas, eu acredito que não levaram muito a sério. Mas eu falei sério e disse, você não é crente. Porque crente não vive como você está vivendo. Não é um comportamento pontual, mas é a repetição de uma série de comportamentos que o crente não pode ter. Então, uma coisa é você tropeçar, outra coisa é você ter prazer em ficar no lamaçal. É diferente. Então você vê pessoas com esse tipo de comportamento dentro do ambiente da igreja, você diz, você não é crente, ainda não. E a gente não fala isso com prazer, fala com tristeza. Por quê? Porque o desejo nosso é que todos aqui fôssemos espirituais,
e com a espiritualidade correta nos ajudássemos e motivássemos uns aos outros. Esse seria um ambiente, né, perfeito para a gente viver, mas não é assim. E é por isso que às vezes a gente sente tristeza pelo comportamento repetitivo de alguns no erro. Então Paulo diz: pudera eu estar presente agora convosco. Paulo não está presente, Paulo está escrevendo uma carta, né? Convosco, e falávamos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Paulo repete, Paulo está dizendo: eu estou muito desapontado com vocês. E eu acho que é a pior coisa que a gente pode ouvir de um pai. Não sei se vocês se sentem assim, eu me sentiria. Eu não estou falando nem de Deus, porque Deus é algo assim infinitamente, né, mais grave. Mas imagine um pai virar para o filho e dizer assim: isso já aconteceu comigo, e eu fiquei arrasado, né? Olhar e dizer: estou decepcionado com você, não esperava isso de você. O filho ouve isso do seu pai, né? Desolador. Porque o objetivo de um filho que ama o seu pai é o quê? Agradá-lo, ser motivo de alegria e não tristeza. Então o contexto aqui é: Paulo está assim, desapontado com aqueles irmãos. E pela narrativa você já viu aqui, Paulo diz: você começou tão bem. No capítulo 1, vocês começaram bem, por que se afastaram? E aqui no capítulo 4, mais informação. Paulo chega a dizer: você lembra, eu cheguei para vocês, eu estava doente, vocês me receberam como anjo de Deus, foi tão bonito quando eu pregava o evangelho para vocês pela primeira vez, como vocês receberam bem o evangelho verdadeiro. Por que vocês estão se afastando assim? Por que vocês estão me vendo como inimigo de vocês agora, se vocês me viram diferente no começo? Isso é Paulo, viu? Não achar que sou eu que estou dizendo alguma coisa. Então, é o contexto desse capítulo 4 aqui, da carta. Então, quando ele diz: estou perplexo ao vosso respeito, é num tom de desapontamento, né? Paulo está desapontado com a maneira como aquelas pessoas estão vivendo e lidando com as adversidades da vida cristã. Versículo 21. E agora Paulo vai usar um exemplo que desapontou a Deus. Que exemplo? O exemplo de Abraão. Mas Abraão não agradou a Deus? Não em tudo. Mas vocês se lembram que quando Deus chamou Abraão, o contexto era Abraão já idoso, 75 anos. Então, se alguém aqui diz: não, já sou idoso para poder servir a Deus. Meu filho, Moisés começou com 80, Abraão com 75, então cuidado, viu? Não tem desculpa, não tem idade. Então Abraão, 75 anos, sua esposa também já idosa, e detalhe: Sara era estéril, não podia ter filhos. Eles já tinham tentado a vida inteira, nada de filhos. E o Senhor disse: Abraão, você vai ter. Só que passaram-se mais de uma década e nada. Aí Sara chegou e disse: Abraão, eu estou pensando aqui, eu acho que o filho que Deus vai dar para você não é comigo. Então a gente tem a escrava, né, Agar, você vai ter um filho com ela, e aí Deus vai te dar descendência por meio desse filho. Isso aconteceu? Não. Aconteceu. Agar teve filho. E durante anos Ismael foi crescendo. Só que depois Deus aparece e diz: Sara, você vai ter um filho. Mas eu? Como assim eu? Eu já tenho 90 anos, Abraão tem 100. Você imagina, 90 anos é a idade de bisavó. Você vai ter filho, e é filho natural, viu? Você vai ter filho. Tanto que ela sorriu. Você vai ter filho. E como foi que Ismael e Isaac cresceram? Um amigo do outro? Vai olhar para o Oriente Médio. Ali é os descendentes de Ismael e Isaac brigando até hoje. Então, aqui a gente percebe como desobedecer a Deus é. Olha que as consequências não veio. Abraão teve Ismael. Deus não veio no outro dia dizendo: Abraão, até você. Não, Deus deixou Ismael crescer. Por isso a gente tem que ter cuidado, irmãos. Tudo que a gente faz sem fé
é pecado. Dizei-me vós o que quereis estar sobre a lei. Acaso não ouvis, versículo 21, a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Não teve só 2. Se você pegar Gênesis, ele teve muito mais. Mas a ideia é que esses 2 aqui, porque Ismael é o primogênito e o da promessa é Isaac. Tanto que Abraão deu aos respectivos filhos que ele teve bens em vida, mas Isaac é que ficou com a sua descendência, né? Com a sua linhagem. Uma da mulher escrava e o outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne. Cuidado, irmãos, para você não fazer as coisas segundo a carne. Não dá certo. O que teve de gente que diz: pastor, eu quero evangelizar. Eu disse: vamos lá. De repente a pessoa sumiu. Não queria. Eu queria, mas eu pensei que você ia dizer não. Você disse sim, agora eu perdi a vontade. Parece minhas filhas quando eram pequenas, né? Meu pai, eu quero fazer isso. Eu falei: então vamos. Não, agora eu perdi a vontade. Eu queria não só brigar. Eu queria que você dissesse: não pode fazer. Aí eu ia dizer: mas eu quero. Parece gente, né? A gente tem vontade de fazer uma coisa. Aí Deus diz: vai nessa tua força. Eu já não estou mais assim. Porque a nossa natureza, ela se agrada naquilo que desagrada a Deus. Naquilo que agrada a Deus, a gente não tem tanto agrado assim, né? A gente não coloca tanta força assim. Então aqui, mas a escrava teve um filho, nasceu o filho segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Como foi que nasceu Isaac? Pela promessa. Se Sara não podia ter filho 25 anos antes, imagine 25 anos depois. Mas veio. E quando Deus fala, acontece. A gente é que não acredita. Eu acho interessante porque muitos ficam com medo, né? Eu também tenho medo, só para deixar claro, de muita coisa. A diferença é a gente não se deixar ser vencido pelo medo. Eu acho até que eu sou o mais medroso de todos aqui, né? Eu tenho medo de elevador. Alguém tem? Eu no elevador fico me tremendo. Aquela caixa fecha, eu não sei que ela vai abrir. Eu fico crendo em Deus. Se não abrir, eu vou para o céu, né? Então, tenho medo de avião, né? Tenho medo de um monte de coisa. Mas não vou deixar ser dominado por aqui. Não podemos viver dominados pelo medo. Então, aqui ele fala justamente disso. Se eu acredito que Jesus Cristo me salvou, eu não posso ter mais medo de nada. Por quê? Porque se Jesus Cristo me salvou, significa que Ele me protege. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, não tem meio salvo. Sabe como é? Jesus me salvou uns anos atrás e agora eu estou por conta. Não, eu não sei como é isso, não. É porque antes eu sentia assim a presença de Cristo assim na minha vida, agora eu não sinto mais. Então o problema está em você. O problema não está na promessa de Cristo, porque Cristo é fiel. A gente aqui nem sempre é. Por isso que é tão importante, irmãos, a gente se apegar às promessas, porque quem não vive pela promessa vai viver pela carne. Dá um exemplo. Digamos que você tenha um débito, precisa fazer um pagamento que você não tem dinheiro. Isso quase não acontece nas nossas vidas, né? Então você precisa fazer um pagamento, você não tem dinheiro para isso. Aí você, meu Deus, eu estou vendo aqui qual é o banco que tem a taxa de juros melhor. Aí eu digo: você já orou? Ô pastor, por favor, estou com um problema. Parece que Deus, ele, sabe, é impressionante. Às vezes a pessoa acredita que Deus pode levar ele para o céu, mas não acredita que Deus pode ajudar a pagar uma conta. O que é mais importante? O que é mais difícil, pagar uma conta ou levar a gente para o céu? Pagar uma conta, você até o ímpio pode pagar. É milagre, mas pode. Mas e levar para o céu? É só Cristo. Jesus mostrou isso. Trouxeram para ele um paralítico. Ele olhou para o paralítico e disse assim: perdoado estão os teus pecados. O pessoal ficou sem entender, mano. Como assim? Mas não ficou sem entender porque disse: ele não pode dizer isso. Só quem pode dizer isso é quem?
É Deus, só Deus pode perdoar pecados. Então Jesus diz, para que você saiba que eu posso perdoar pecados, eu digo a esse paralítico, levanta e anda. Aquele milagre teve esse objetivo. Não foi para o paralítico sair lá, oh meu Deus, agora eu ando, vou jogar bola. Não. Para que soubesse, todos que estavam ali soubessem que ele tem poder para fazer algo muito mais poderoso, muito mais difícil, por assim dizer, para nós, né? O nosso, que é perdoar pecados. Então, se a gente acredita de fato que Deus é, quem ele se revela na Bíblia, a gente deveria ser menos ansioso. O que foi, meu? Amanhã? Mas a gente está no hoje ainda. Não, mas amanhã. Pastor, amanhã. Eu não vou nem dizer o que tem amanhã para fazer. Não precisa. Fica tranquilo. Porque se Jesus esteve do seu lado hoje, amanhã ele está também. Mas amanhã o problema é grande. E Jesus é pequeno? Por isso a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente ora, irmão. A oração é libertador, né? Maravilhoso ter uma vida de comunhão com Deus, por meio da oração. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre medita a promessa. Baseado nessa frase, nesse versículo, eu queria que você analisasse o seu dia de hoje. Você fez hoje as coisas como alguém que é cheio de promessas da parte de Deus, ou você fez escolhas como uma pessoa do mundo? Como é que a pessoa do mundo escolhe? A pessoa do mundo sempre vai escolher o caminho mais fácil. Não é assim? A pessoa do mundo sempre quer o caminho mais fácil. A gente é crente, a gente não quer o caminho mais fácil, a gente quer o caminho que agrada a Deus. A gente também não quer o caminho mais difícil. A gente quer o caminho que Deus tem para a gente. Mas nem sempre a gente age desse jeito. Essas coisas são alegóricas. E a ideia de alegóricas é, estou falando com vocês como uma parábola, uma analogia, né? Dando um exemplo. Paulo está falando assim. Porque essas mulheres são as duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. O Monte Sinai foi onde Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos. O povo ficava morrendo de medo, porque lá saiu um monte de trovão. Nem animal podia chegar perto do monte que morria. Era o Monte Sinai. Que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual. Olha o pessoal que ama Jerusalém atual. Eu quero me batizar no Jordão. Vai para uma igreja, a igreja tem lá a foto de Jerusalém. A bandeira de Israel. Meu Deus do céu, o que é isso? Né? Quer dizer, a Jerusalém atual é Agar. Não é espantoso isso? Está na Bíblia. Que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. Quem é a Jerusalém lá de cima? Como diria um irmão bem espiritual, somos nós. Somos nós, irmão. Nós somos livres em Cristo Jesus. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é a nossa mãe. Então, eu não tenho nada para aprender com o povo judeu. Eu tenho é que ensinar para eles. Mas para ensinar para eles, eu preciso aprender com a Bíblia. Principalmente com o Novo Testamento é difícil, né? Difícil porque a maioria das pessoas se opõe a esse tipo de ensino. Mas Jerusalém de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Ó que coisa! Vós, porém, irmãos, versículo 28, sois filhos da promessa. Aleluia!
Nós somos filhos do quê? Nós somos filhos do quê? Do quê? Pronto. Olha como todo mundo acorda. Por quê? Porque imagina quando tiver ar-condicionado. Já fico com receio, né? Todo mundo, isso é promessa! Como Isaac. Como porém outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Percebeu? Quem é que persegue os crentes de verdade? Os crentes de mentira. Sabe? Não é nem os ímpios, irmão. Os ímpios olham com desconfiança, às vezes até com desdém, né? Com desprezo. Você é crente, né? Mas quem é que fica com raiva? Os crentes de mentira. O Caim é quem tem raiva de Abel, porque o Abel evidencia que Caim é do maligno. Então, quando você está vivendo como crente, sempre vai ter alguém dizendo: ih, lá vai o bajulador, lá vai o santarrão. Foi assim que surgiu a nomenclatura, por assim dizer, de um grupo chamado puritanos, que se tornou um referencial de crente na geração deles, né? Os puritanos. E os puritanos surgiram como uma galhofa, né? Como um escárnio, porque lá na Inglaterra as pessoas se diziam, né, evangélicas, né, frutos da reforma protestante, mas a maioria delas queria só a teologia só, né? Não queria viver, não, queria só conhecer. Aí os puritanos não, os puritanos disseram: não, a gente tem que conhecer para viver. E ele só conhecer me condena mais ainda. E normalmente eram pessoas pobres, os puritanos. Eles inclusive tiveram que fugir da Inglaterra na época, porque foram perseguidos pelos falsos crentes, que tinham o apoio da coroa inglesa, né? Está na história, depois você estuda lá. Então aqui está dizendo: ó, cuidado, porque que foi que aconteceu com Isaac e Ismael? Ismael era mais velho, mais forte. Ismael queria pegar Isaac, ó, e partir no meio. Então aqui ele diz: o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Tanto que Abraão teve que despedir, mandar a mãe Ismael embora. Por quê? Porque não podia os dois crescerem juntos. Porque Ismael odiava no íntimo Isaac. É sempre assim em qualquer igreja. Infelizmente, irmãos, sempre vão ter pessoas que não vão querer ficar firme com a verdade, e elas vão fazer de tudo para que os que estão firmes na verdade percam a firmeza. É triste, mas é a verdade. E Jesus está vendo tudo isso. Assim também, agora, versículo 30: contudo, como diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: julgai os de dentro, porque os de fora Deus julgará. Eu estou pensando seriamente, ali tem um negócio de mural, né? Vou ver se eu faço um mural maior e vou botar lá o nome dos crentes aprovados e dos reprovados. Não sei se isso vai ser, se o pessoal vai gostar muito, né? Mas tem que botar o que reprova, né? Não posso ser irresponsável, né? Então, cuidado, seu nome pode estar no mural, né? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Não tem como o crente que é crente ser tratado por Deus da mesma forma que o crente que não é crente. Sabe, quando um crente que é crente ouve que tem culto, ele se estremece de alegria, chega a dar um arrupeio pentecostal. Ah, hoje é terça, eita Deus! Mas amanhã é quarta, né? Quinta, sexta! Por quê? Porque sexta tem culto. Então você se alegra com aquilo, vai falar comigo, né? E o crente, graças
Graças a Deus hoje é terça. Eu não aguentava mais. Domingo, o rapaz. E os negócios estão demorando, viu? Parece que quanto mais a gente ora, mais assombração parece. Então, o que é filho da promessa tem alegria nas coisas de Deus. Jesus tinha 12 anos. E ele passou 3 dias aonde? Do templo. Os pais nunca imaginavam que uma criança de 12 anos estaria no templo. Procuraram Jesus em Jerusalém inteira. Botaram Jerusalém de cabeça para baixo. 3 dias procurando um menino. No terceiro dia eles procuraram no único lugar que eles não tinham procurado, que era o templo. Onde é que ele estava? Lá. E fazendo o quê? Jogando gude? Conversando com os doutores da lei. Ah, meu pai e minha mãe, por que vocês não vieram logo aqui? Eu estou na casa do meu pai. 12 anos. Não fica constrangido não? Eu fico. 12 anos. Então quando uma pessoa diz, eu tenho que ir para a igreja, eu digo, não tem não. Não venha não. Quem vem, ele tem que ficar feliz em estar aqui. Sabe, é angustiante ficar vendo esse período agora de festa, que o povo passa 4, 5 horas, 10 horas na fila para comprar um ingresso. Você já viu a cara de quem está na fila para comprar um ingresso para esses shows? Vai ficar na fila? Eu vou comprar um ingresso. Aí vem o crente para a igreja. Vou lá. Se eu não for o pastor que eu estou desviado, fala do culto, meu nome. Já viu? Eu já pensei em processar por danos morais. Porque fica me envergonhando. Você não é crente, não. Me perdoe. Não é não. O crente, ele se alegra com as coisas de Deus. Sabe? Acabou o culto. Eu vou chegar em casa. Por quê? Vai comer? Não. Eu vou falar com Deus do que eu aprendi hoje. Eu vou conversar com ele. O pastor disse que assim, vou lá falar. Minhas filhas eram pequenas e elas sempre me viram conversando muito com Deus. E elas sempre aprenderam tudo que elas me pediam desde pequenininha. Elas já sabiam a resposta até hoje, se eu for conversar com as duas. Meu pai só faz o Fernanda. Meu pai, eu quero ir para tal lugar. Aí eu olhava, já sei. Vai orar. Claro. Aí uma vez ela me perguntou, mas sério, né? Perguntou sério. Meu pai, e Deus fala? E eu disse para ela, minha filha, Deus fala. O problema é obedecer o que Ele fala. Porque 99% das vezes o que Ele fala não é o que a gente quer fazer. Eu não sei se com vocês é assim, irmãos. Às vezes eu acho que eu sou maluco. É a Bíblia que me mostra que eu não sou doido. Mas eu mesmo me vejo com missão em muitos momentos. Eu vou sair para fazer um mercado. Eu oro. Se Deus falar, não saia, eu não saio. Esse final de semana aconteceu isso. Mas Deus te falou porque você não devia ir? Ele te livrou de um acidente? Ele te livrou de uma bala perdida? Não, ele não me disse nada. E você não perguntou? Eu não. Eu não preciso saber. Eu tenho que obedecer. Às vezes eu quero ficar deitado. Ele diz, vá para tal lugar. Pode ser depois, não? Ele fala o tempo todo com a gente. Isso é relacionamento. Quando Jesus diz, eu não conheço você, eu nunca me relacionei com você desse jeito. E a gente vê que o referencial aqui na carta aos Gálatas é Abraão, porque imagine Abraão não ouviu Deus dizendo, Abraão, sai daqui e vai para ali. Não, ele diz, olha, você vai sair daqui e vou para onde? Não interessa, todo dia eu vou falar com você para onde você vai. Ele recebendo um direcionamento todo dia. O caminho que eu te mostrarei. Jesus disse que nós deveríamos pedir o pão nosso de cada dia. Eu tenho que saber o que eu preciso fazer hoje. E daqui a um ano? Eu não sei se eu estou vivo daqui a um ano. Pior, será que eu vou ser crente daqui a um ano?
Eu posso estar na igreja daqui a um ano, mas será que eu vou ser crente? Então, quando a gente observa o que é viver pela promessa, vemos que não é tão fácil como a maioria das pessoas julga ser. Por isso ele diz: lança fora a escravo e seu filho. Não tem como a gente ter comunhão com as trevas e continuar andando na luz. É preciso que a gente tenha santidade. É preciso que a gente tenha uma vida de separação. Irmãos, eu não vou falar com pressa, tá bom? Eu quero que vocês compreendam o que está escrito. Então eu vou, deixo guardado aqui Gálatas. Vamos aqui comigo rapidinho, 2 aos Coríntios. Eu creio que é um texto bastante conhecido, por isso a gente não vai precisar passar muito tempo, mas é preciso que você saiba o que está escrito aqui, para que você possa analisar a sua vida. Como é que a gente tem, qual tem sido o título dos últimos estudos? O perigo do auto-engano. As evidências do auto-engano, para que eu possa me analisar e sair do auto-engano. Então, olha que coisa. 2 aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. O subtítulo na minha Bíblia, eu não sei como é que está na sua, mas diz assim: nenhuma comunhão com os incrédulos. Nenhuma é o quê? Nenhuma. Então no versículo 14 nós lemos: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. E o que é um jugo? O jugo era um instrumento que se colocava nos animais para eles apacentarem, para que eles pudessem ajudar no cultivo da agricultura. Então se colocava um instrumento de madeira que prendia 2 animais para que eles estivessem andando juntos. Então, jugo desigual é, você coloca e um quer ir para cá, o outro quer ir para cá. O que vai acontecer? Não sai do lugar. Não vos ponhais a um jugo desigual com os incrédulos. Se eu pudesse dizer algo que é a cara dos evangélicos, é isso aqui. Sabe? Não tem mais nem diferença. E há praticamente uma exigência de muitos evangélicos de que o ambiente da igreja seja o mais parecido com o mundo possível. É o que a gente tenta o contrário aqui. Pastor, às vezes a pessoa vem para cá, o incrédulo se sente mal no nosso meio. E é para se sentir mal mesmo. Quem tem que se sentir bem é quem está querendo se santificar. Quem é que se sente bem na água? O peixe. Se não é peixe, não se sente bem. Então, quem é que tem que se sentir bem na igreja? A igreja não está aqui para atrair massas. Não. Uma pessoa incrédula, mas é um eleito de Deus, quando ouvir a palavra santa, quer se santificar. Nós não somos dulcinônimos, como diria Spurgeon, nós somos o sal da terra. Então, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e a injustiça, ou a iniquidade? Nenhuma. Pastor, eu estou querendo... Nem fala com o pastor, sabia? Porque já sabe. Muitas pessoas que passaram por aqui, quando tiveram interesse em se relacionar com ímpio, nunca comentaram comigo. Pelo contrário, comentavam com outras pessoas e diziam: não deixa chegar no ouvido do pastor, senão ele fala do público. E eu falo mesmo. Por quê? Porque esse mau testemunho corre o perigo de influenciar a outro. E eu não posso permitir. Não aqui. Se você quiser fazer isso lá fora é seu. Mas aqui, não, aqui é de Cristo. Então deveríamos ser responsáveis por manter esse ambiente de forma zelosa, o mais santo possível. Eu sei que vocês estão fazendo isso. Amém? 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 Amém. Aleluia! Ou que comunhão da luz e trevas? Luz e trevas. O que é luz? Luz é conhecimento. E trevas? Trevas é ausência de conhecimento. Mas não é só ausência de conhecimento, é falta de vontade de conhecer. É quando você encontra a pessoa e diz: eu não sou muito de Bíblia, eu sou sim de poder.
O poder de quê? Porque o poder vem do conhecimento. Não, o meu negócio é mistério. O mistério não tem poder. O mistério é mistério. Então, a Bíblia diz que você tem que ter comunhão com a luz. Deus te diz como você tem que agir. Pastor, você não gosta de fazer assim não? Chá! Abrir. Eu não, você é doido? Vai que eu faço isso e abre. Judas enforcou-se. E aí eu digo, rapaz, que coisa doida. E abre outro lugar. Vai e faz tu mesmo. Tudo é versículo. Não. Eu tenho que conhecer toda a Bíblia. Então, se eu estou passando por um momento de dificuldade nessa área, eu sei que texto da Bíblia eu tenho que ler. Se eu estou passando por dificuldade em outra área, eu sei qual é o texto que eu tenho que ler. Por quê? Porque eu conheço a Bíblia. A Bíblia para mim não é tarô. Não é, sabe, jogo da sorte. Não. Você tem que conhecer as Sagradas Escrituras. De maneira que você saiba o que Deus escolheu para você como um caminho seguro. Mas as pessoas vivem da sorte hoje, né? Como se ela existisse. Não, Deus falou comigo. Como? Porque Deus falar comigo é Ele falar mesmo. Não é abrir num versículo aleatório e dizer que Ele falou. Não vá por esse caminho. Uma das coisas mais diabólicas que eu já disse para vocês, você já sabe o que é, né? Caixinha de promessa. Caixinha de promessa é do cão. O crente tem que conhecer toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E não é só conhecer, é conhecer e saber aplicar aquele conhecimento na vida prática. Olha a dificuldade. Porque o que tem de gente que fala versículo bíblico e na hora de aplicar, sabe nem para onde vai. É muito comum isso. Então, isso é o que? Isso é trevas. O pessoal mais sabichão, por assim dizer, na época de Jesus, eram os saduceus e fariseus. Os saduceus se achavam ainda mais sabichão. Era a elite da elite religiosa desse grupo saduceus. Aí eles queriam colocar Jesus contra a parede, usando a Bíblia. Sabe? Porque na Bíblia está escrito que se um homem morrer e não deixar herdeiro, o irmão tem que se relacionar com a mulher e suscitar herdeiro para o que morreu. Não é Jesus. Então, aconteceu que uma mesma mulher teve que se casar com 7 maridos e morreu, foi para o céu, lá no céu. De quem vai ser marido? E a resposta de Jesus, para o povo que se achava, sabe, doutor em teologia, vocês nem conhecem as Escrituras. Você já imaginou isso? Você virar para uma pessoa hoje reformada, doutor em teologia reformada, livros escritos e dizer: no meu exame de Bíblia você foi reprovado. Já pensou? Você se acha, né, Zé Ninguém? Porque o céu está cheio de Zé Ninguém que conhece a Bíblia. Né? Não é um diploma que diz que eu conheço a Bíblia, é minha vida. Não é nem o que eu falo só, é o que eu vivo. Porque se eu falo e eu não vivo, eu não conheço como eu digo conhecer. Porque conhecer a Bíblia significa, acima de tudo, dar crédito a ela. No sentido de que se você conhece algo e não pratica, você ainda é pior do que aqueles que não conhecem. Então conhecer necessariamente fala de praticar. Por isso, quando a gente fala de trevas, não é uma pessoa que não tem qualquer tipo de familiaridade com a Bíblia. Não. É uma pessoa que não quer obedecer e viver como Jesus. Essa pessoa está em trevas e a gente não deve ter comunhão com ela. Exemplo. Uma pessoa que diz que está cheio de ódio de alguém. Você vai andar com uma pessoa dessa? Vou dizer uma coisa. Se eu tiver que perdoar tal pessoa para ir para o céu, eu vou para o inferno. Se uma pessoa me diz isso, meu irmão, eu não ando de jeito nenhum com essa pessoa. Eu oro. Vamos comer um cachorro quente? Não, nem carne eu como. Mas eu sei que você gosta de sorvete. Mas não vou não.
Aí se a pessoa disser, você não quer andar comigo? Eu digo, eu não, você não quer andar com Jesus? Eu não vou abrir mão de andar com Jesus para andar com você. Se quiser andar comigo, é com Jesus. Eu não vou deixar de andar com Jesus para andar com você. A pessoa diz que ama a Deus, mas diz que ama o dinheiro também. Você vai andar com essa pessoa? Claro que não. Os avarentos, eles são idólatras. Imagine a avareza que é idolatria, o amor ao dinheiro que é. Você senta 5 minutos com a pessoa, só fala de dinheiro. É tipo, se a pessoa tivesse dinheiro, os problemas se acabaram. Essa pessoa não é crente, irmão. Crente sabe que nem todo o dinheiro do mundo diminuiria seus problemas. Pelo contrário, na maioria das vezes aumentaria os nossos problemas. Mas a gente muitas vezes não exerce esse discernimento que a gente tinha que exercer. Quando a gente se relaciona com quem não deveria, quem é que sai machucado? A gente ou o outro? O crente. E graças a Deus. Por quê? Porque é Deus corrigindo. Por exemplo, quando Sansão se relacionou com Dalila, quem saiu machucado? Quem era mais forte, Sansão ou Dalila? Sansão. Mas quem ganhou dinheiro? Dalila. E quem perdeu os olhos? Sansão. Virou motivo de zombaria. Porque escolheu a pessoa errada para andar. Que comunhão, luz e trevas. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Irmãos, sabe o que a Bíblia fala em 1 de João sobre os anticristos? Eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. A pessoa sai da igreja falando mal da igreja, falando mal do que a igreja prega. Aquilo que você diz acreditar, mas a pessoa fala mal. E aí a pessoa sai e você está, como diria alguém, né? Você é BF dessa pessoa. Pastor, o que é BF? Best friend. Melhores amigos. E ainda tem BFF. Pastor, o que é BFF? Best friend forever. Fala, como assim? Saíram do meio porque não eram? Porque se fossem dos nossos, haveriam de permanecer? Isso não é legalismo. Eu acho isso tão errado. Mas o problema é comigo. Mas o problema é com a Bíblia. Aí eu te aconselho o Espiritismo. O Espiritismo é mais a sua cara. Porque o cristianismo, irmão, é radical. Está escrito aqui, por favor, irmão, está escrito. E ele diz mais aqui, olhe, que união entre o crente e o incrédulo. Você está lá querendo viver pela promessa e alguém está do seu lado. Mas não acredito que vai dar certo, não. Olha, se você começar a correr atrás, já sabe, viu? Olha, fique com esse neto. Olha, a gente tem que ter fé, mas também está escrito, faça por ti que de lá eu te ajudarei. Quando a pessoa me falar isso, dá para ver até o chifre, se você focar direito, né? Porque é o cão, irmão, que fala isso. Que faça por ti que de lá eu te ajudarei. Não, confia. E ele tudo fará. Aos que ele ama, ele dá enquanto dorme. A pessoa quer tirar o meu sono. Já é difícil para mim dormir. E a pessoa, oi, você fica esse negócio, não lhe perder, viu? Fica esse negócio de querer se alegrar com Jesus, você vai ver, você vai ver uma pessoa dessa? Claro que não. Se a pessoa não acredita nas promessas que você crê, o tempo todo a pessoa está querendo tirar a fé que para você manter já é uma luta. Sabe, você ficou 30 minutos, 40, comendo Bíblia, você se levanta e diz, eu sou crente, a pessoa te diz 5 palavras, você já volta todo muxoxo. Você vai andar com uma pessoa dessa? Por quê? Que dependência afetiva é essa? Não, quando a pessoa fala, abrir a mão, não, se for para falar contra o que eu creio, nem fale.
Na luta, eu ficar firme na fé e você quer me atrapalhar? Não, varão, varoa, vaso, vaza, sei lá. Não venha não. Eu quero andar por fé e não por vista. E você o tempo todo, olha, ou diabo, olha. Não. Mas parece que as pessoas não entendem isso. Mandou um zap. Você não vai responder? Eu não. Por quê? Porque a Bíblia diz que não dê pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Eu levo a sério o que Deus disse. Se você não leva, aí é com você. Se eu não levo, aí é comigo. Por isso, irmãos, aqui é tão importante. Nosso contexto é muito próximo do contexto de Coríntios. A gente vive numa cidade, né, numa metrópole, onde tem influências de várias religiões e principalmente influências de várias religiões dentro da igreja evangélica. Por isso que você vê que igreja evangélica, que você não sabe que se você está no culto afro, é uma igreja evangélica. O pastor está lá e diz: veja o espírito da pombagira entrando. Mas pombagira não está na Bíblia. Pombagira está onde? No candomblé. E por que eu uso essa nomenclatura aqui? Não, porque eu tenho intimidade com a pomba gira. Eu digo, então gire para outro lado. Porque não tem esse negócio de dar nome a demônio. Como é que você chama demônio? Eu nem chamo. Eu quero ele bem longe de mim. Mas e se tiver que expulsar? Saia! Pronto. Não tem que chamar por nome não, meu filho. O nome que eu tenho que saber qual é? É o de Cristo. É o nome que toda língua confessará. Esse que tem que estar na minha boca, Senhor Jesus. Por isso a gente tem que tomar cuidado. As más companhias pervertem mesmo, irmãos. E a gente não dá atenção a isso. Hoje as pessoas não precisam nem visitar você para te influenciar. Manda um áudio. Não te liga, manda um áudio. O áudio, você praticamente ouve. Eu já tenho alguns áudios que eu praticamente vejo aquele filme de terror por detrás da voz, sabe? Porque você sabe que aquela pessoa que está falando com você não está sozinha. Ali é legião, irmão. Né? Cuidado. Aqui ele diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Eu não estou aqui para criar um novo ídolo para você. Eu não estou aqui para criar um Jesus que te agrade. Não, a gente está aqui para acreditar no verdadeiro Cristo. E cremos também que por ele somos salvos. Se criamos um falso Cristo, não temos nenhuma promessa de salvação. Porque nós somos somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Pois é, Jesus quer andar com a gente. Só que a gente tem que buscar viver de forma santa. Amém? Então você prefere que Jesus fique fora, como na igreja de Laodiceia, ou você prefere que Jesus fique dentro? Mas Jesus não fica feliz quando a igreja se desvia e começa a viver de forma secular. Então a gente vai agradar as pessoas e encher um ambiente, ou a gente vai pregar o Evangelho sem se preocupar com quem entra e com quem sai, desde que Cristo esteja no nosso meio. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém vai roubar isso de mim. Pode ser quem for, pode dizer que me ama, mas meu Deus é que está em primeiro lugar. É nele que está a minha confiança, e mais ninguém. Por isso, retirai-vos do meio deles. Você percebeu? Uma vez uma pessoa me disse: pastor, as pessoas ímpias assim, elas não querem andar comigo. Eu falei: que tristeza. Por quê? Porque era você que me vê querer andar com elas. Imagina, quando o ímpio não quer minha companhia e eu quero. Que tristeza, né?
A gente fica mendigando a atenção de quem? Do ímpio. Não, é a gente que se retira. Chama você para um lugar, você não vou não. Por quê? Porque esse lugar que o Senhor não quer que eu ande. E você está aqui crente? Não sei, porque para mim só tem um tipo de crente. Tem muita gente que se diz crente, mas não é. Mas crente só tem um tipo. É crente. Por isso, e leia. Lembra que eu falei? Risque mesmo a Bíblia, bote lá, chame, bote seta, atenção para você aprender. Retirai-vos do meio deles. A iniciativa tem que ser nossa. Separai-vos, diz o Senhor. Essa é a acusação, por exemplo, que Paulo está fazendo aos Gálatas. Vem cá, o pessoal chega pervertendo o Evangelho, falando tudo diferente, e vocês abraçam. O que é isso? Vocês deveriam rejeitar. Não toqueis em coisas impuras. Alguém se lembra do que aconteceu com Acã? Pois é, cuidado com o dinheiro, viu? Ele mata. O povo de Deus agora atravessou o Jordão e eles viram um grande obstáculo, que era a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade impossível de ser vencida. Por quê? Por causa das suas famosas muralhas. As muralhas de Jericó eram tão grandes, tinham casas nas muralhas, dava para passar carruagem em cima das muralhas, como entrar. E o Senhor disse, não, vocês não vão lançar pedra, nada, é só dar volta e gritar. No último dia vocês vão dar 7 voltas, vão gritar, a muralha vai cair, aí vocês dominam a cidade. Tá certo? Tá certo. Mas tem uma coisa, Jericó é amaldiçoada, não quero que vocês peguem nada de Jericó. Tá certo? Tá certo. Deus fez a parte dele. Mas Acã não fez. Acã viu roupas, naquela época a roupa era muito caro, prata, ouro, ele pegou aquilo, escondeu embaixo da tenda dele. Aí o povo de Deus teve que lutar contra um povo, uma cidade bem inferior, cidade de Ai, e por incrível que pareça foi derrotado, e ainda morreram homens de Deus, feridos. Josué ficou confuso. Josué era o líder, ficou confuso e foi até Deus, e Deus disse, por que você vem a mim? Tem impureza no meio do povo. Deu oportunidade para Acã se arrepender. Acã se arrependeu? Não. Aí disse, amanhã reúne todo o povo, eu vou mostrar. Reuniu todo o povo, caiu na tribo que Acã fazia parte. Acã disse que era ele? Não. Caiu na família de Acã. Acã disse que era ele? Também não. Quando caiu, que era ele já fui eu. Agora não adianta mais. Pega Acã, e não pega só Acã, pega a família dele, filho, todo mundo, bicho, animal, todo mundo, apedreja e depois queima. Parece perversidade aos nossos olhos, né? Não, o nome disso é santidade. É a gente na igreja hoje. Deus diz, não tenha comunhão com quem não quer ter comunhão comigo. Aí, isso é muito radicalismo, não, isso não, é absurdo. Fica parecendo, sabe, tentando questão de vírgula ali, que é absurdo. Não, isso é zelo com as coisas de Deus. Quem não quer ter zelo com as coisas de Deus, é o mundo inteiro para usufruir. Mas se você quer ficar no ambiente santo, tem que buscar viver uma vida santa. Mas eu me sinto tão desconfortável. Uma vez uma pessoa me disse isso. Foi a mesma pessoa que depois foi falar mal de mim na justiça. É verdade, não é justiça. Eu vou para a igreja lá, eu me sinto como um peixe fora do aquário. Eu falei, era uma senhora, né? Eu falei, por quê? Porque assim fica todo mundo querendo ser crente, eu não tenho assim o mesmo desejo. Eu falei, então você não deve se sentir bem mesmo. Porque não tem 2 caminhos que levam para o céu, é só um.
Aí você fica sabendo por que a pessoa se sentia assim, porque a pessoa queria vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus e depois ir para a praia, tomar uma cervejinha, fazer uma viagem, tomar um vinho, paquerar, ouvir música do mundo, conversar coisas do mundo, planejar coisas, sabe, desprezando totalmente os irmãos e tratando melhor os ímpios do que os irmãos na fé. É claro que a pessoa não vai se sentir bem no nosso ambiente, porque não deve. Como é que é a verdadeira igreja? Está lá em Atos capítulo 2. Se a pessoa não quer isso, não deve se sentir bem no nosso meio. E isso não é problema nosso, não. É problema da pessoa. Mas tem igreja não, que prepara-se um ambiente para que esse tipo de gente se sinta bem na igreja. Porque normalmente esse tipo de gente tem o quê? Dinheiro. Quem tem dinheiro acha que pode comprar tudo. Até uma igreja que lhe seja agradável. Meu filho, quando vem para cá, quebra a cara. Porque não vai ser assim. E os irmãos que estão aqui há mais tempo sabem disso. Então, aqui o apóstolo Paulo diz isso: sai, não toqueis em coisas impuras. Pastor, você teve a oportunidade de evangelizar fulano que tem muito dinheiro, porque você não estou nem aí com o dinheiro. Se fulano não quer Cristo, não posso fazer nada. Só não precisa ficar triste, né? Orar, quem sabe se arrependa. Mas fazer as coisas por uma motivação carnal seria negar tudo aquilo que eu prego e creio, ou digo creio. Mas infelizmente tem crente que acha isso errado. Tem crente inclusive que diz: eu tenho um chamado para evangelizar gente rica. Sabe, Deus me escolheu assim. Por isso eu tenho que comer coisas saborosas, sabe? Eu não queria, sabe? Eu conheci uma pessoa uma vez que disse: olha, eu vim aqui para vocês me darem uma doação para eu comprar um camarote no carnaval, porque Deus me chamou para evangelizar os artistas da Globo. Aí eu falei: sai, cão. Você não acredita no meu chamado? Eu não acredito nem em você, não sei em nada, nada. Por favor, irmão. Não é criação não, foi uma pessoa de verdade, isso é um fato que aconteceu aqui. Era na boca do rio aí. Então, retirai-vos, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Então eu te pergunto: você quer ser recebido por quem? Por Deus ou pelos homens? Você quer ser tratado bem por quem? Por Deus ou pelos homens? Pastor, pelos dois, pelos dois não dá. Então assim, não sei, como não sabe? Recebeu que o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Serei vosso pai. Você quer Deus como pai ou você quer o mundo como pai? O mundo te afaga, mas é um afago para te matar. Serei o vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas. É interessante que as pessoas hoje não querem mais ser filhos de Deus, pelo menos não no modo bíblico. Por quê? Porque o modo bíblico diz que, assim como Deus é santo, seus filhos devem buscar viver uma vida santa. A identificação entre o pai e filho é a marca de que você é filho. A gente tem isso até no nosso modo de vida. Hoje, por conta da tecnologia, nós temos um exame que tem 99,99% de precisão, que é o exame de DNA. Quero saber se fulano é filho de fulano. Como assim? Porque mãe eu sei, mãe saiu da barriga, eu vi na hora, tirei. Mas e pai? Pai não sei. Então tem que fazer um exame de DNA. Você faz o exame, é pai. E quando é com Deus é o DNA de Deus, está na gente. A gente vai falar sobre isso em outro momento, hoje não vai dar mais, eu já vou concluir. Mas a Bíblia diz: você tem amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. Poderíamos facilmente, por analogia, dizer: esse é o DNA do Filho de Deus. Esse é o fruto
do Espírito, não são frutos. É um fruto, com 9 características. Então poderíamos facilmente, por analogia, dizer, o DNA de quem é filho de Deus. Tem que ter essas 9 características claras, evidentes. E se não tem, aí não sei se é filho. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Por isso eu quero concluir aqui, porque o que nós estamos lendo aqui é muito parecido com o que a gente está estudando em Gálatas, com o que a gente está estudando em Mateus 7. Início do capítulo 7, aqui de 2 aos Coríntios, diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, olha, tais promessas, não é a mesma coisa que Paulo está falando aos Gálatas. Porque Paulo está triste com os Gálatas, porque ele sabe que se você abandona o verdadeiro Evangelho por meio de falsas promessas do falso Evangelho, você está perdendo, irmão. Falsas promessas podem parecer até agradáveis, mas são falsas, nunca se concretizarão. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Por que a gente prefere muitas vezes cortar uma parte? É mais fácil, irmãos, cortar uma parte do meu dedo do que viver uma vida santa. É mais fácil decepar uma mão do que viver uma vida santa. Na vida santa é todo dia, o dia todo, lutando contra os desejos da minha carne. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito. E tem impureza do Espírito? Tem. Como assim? Aquilo que parece ser espiritual, mas não é. É esse tipo de impureza que ele está falando. Tem a impureza carnal, que seria o quê? Adultério, fornicação. E a impureza espiritual seria idolatria, por exemplo. Inveja. Como é que você identifica um invejoso? Não, pastor, invejoso normalmente é aquela pessoa que tem o olho para fora. Não, meu filho, quem tem o olho para fora é uma enfermidade. Cuidado, você não ser preconceituoso, né? Tem gente que por uma enfermidade física tem aquele olho meio esbugalhado assim. Não, fulano tem o olho grande, né? Ó, por favor. Né? Então quer dizer que japonês não pode ser invejoso, né? Porque tem o olho puxadinho, pequeno, então nunca vai ser invejoso. Purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, o que é o temor de Deus? O temor de Deus, irmãos, não é medo. Medo quem tem é o incrédulo. O temor de Deus é a reverência santa que faz com que eu me preocupe com a minha vida desagradar o meu Pai que eu tanto amo. Como eu falei, a gente se preocupa em ter um olhar de reprovação do Pai que a gente tanto ama. A gente quer agradar a Ele e não entristecê-lo. Isso é o que nos dá medo. Eu já contei para vocês esse exemplo. Um exemplo verdadeiro, um caso real de uma menina órfã. O pai missionário, a mãe envolvida também na obra do Senhor, os dois foram assassinados. Um dos lugares mais perigosos para o cristão viver, que é a fronteira entre a China e a Coreia do Norte. E ela estava lá como intérprete. O pai era uma pessoa que tinha posses na sua juventude, deu uma boa educação, ela sabia falar alguns idiomas. Então ela estava lá como missionário. E o missionário com muito medo, porque perigoso, passavam todo o tempo exércitos e tinha bombardeios, e ele olhava para a aparência daquela jovem, né, e se sentia incomodado porque não via nela nenhum tipo de receio em relação a perder a vida. Aí ele fez uma pergunta direta, ele disse: você não tem medo? Eu tenho. Olha para você não tem medo das coisas? Não, eu tenho medo de desagradar a Deus. Isso é o que faz
O Senhor que fez, por exemplo, José fugir da mulher de Potifar. Ele não fugiu da mulher de Potifar porque era feia. A probabilidade dela ser feia é bem pequena. Porque no Egito, para se casar com um homem rico e poderoso como Potifar, tinha que ser alguém de boa aparência. Mas José fugiu. Por quê? Porque ele temeu desagradar a Deus. Então, é o nosso temor santo que muitas vezes nos protegerá de nos desviarmos do caminho. Não, eu não posso nem olhar para essas coisas, porque eu sei que se eu olhar, a tentação vai aumentar. Não, dá só uma olhadinha. Sai daqui, rapaz! E aí você está mandando olhar? Pastor, você está gritando com quem? É o cão? Não, é minha carne mesmo. Miserável, você viu que você não está vendo ela? Rapaz, o pastor é doido. Não, ela está aqui, vocês não estão vendo. Pois é, me acompanha. Vou mandar internar. A carne é assim, toda sediando, gente. Você está só uma mordidinha. Eu digo, olha pra carne. Eu vou olha. Eu vou espadar na boca. A carne pra mim disse, pode botar que eu tiro. Eu digo, miserável. Sabe qual é a única forma de eu calar a boca da minha carne? Lendo a Bíblia e orando. Mas não é que ela cala a boca, não. É que a voz de Deus é mais alta do que a voz dela. Aí eu não a ouço. Não é demais isso? A gente se maravilha com essas coisas, né? Eu fico assim, maravilhado. Deus, para aquela nação. A senhora cala a boca assim dela. Por que eu não ouvi mais a voz dela? É porque a voz de Deus é mais alta. Você está estudando a Bíblia, você olha a sua carne, está olhando para você e grita. Não estou ouvindo, não estou ouvindo. O que será? E a voz de Deus é mais alta. Percebeu porque o diabo não quer que você tenha uma oração sincera e nem tenha um estudo devotado às Escrituras? Porque o diabo confia na nossa carne. O diabo sabe que a nossa carne ela sozinha dá conta de nos desviar, se a gente não vigiar e orar. Por isso essa carta aos Gálatas é tão importante para nós, irmãos, porque não tem santificação que provenha da carne. Não tem nenhuma atitude que provenha da carne que aumente a minha intimidade com Deus, pelo contrário. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a discernir a diferença entre uma coisa e outra. Porque os exemplos são estarrecedores quando a gente olha na Bíblia. 2 homens sobem ao templo para orar, um está justificado, o outro não. A gente olha, aparentemente os dois estão fazendo a mesma coisa. Mas é só aparentemente, porque um orava de si, para si mesmo, e o outro falava com Deus. Quem somos nós? Ó Deus, nos ajuda a nos examinarmos. Pois antes, é o que temos aprendido aqui, antes de tirar o cisco do olho do meu irmão, eu preciso remover a trave do meu. Ajuda-me, Senhor, para que naquilo que eu exorto do semelhante, eu mesmo também não seja encontrado em reprovação. Que em comunhão contigo, Senhor, como família na fé, possamos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, vivendo vidas santas, que cada um de nós possa ver Cristo na vida um dos outros, estimulando, sendo estimulado a nos dedicarmos diligentemente à obra do Senhor, entendendo a brevidade do nosso tempo, a importância do nosso serviço, Senhor. E venhamos a nos desvencilhar do pecado e de tudo que nos assedia para nos afastar de Ti, Senhor. Eu oro por aqueles que irão retornar aos seus lares, Senhor, que a Tua presença continue com cada um deles. E que independente, Senhor, de só termos reuniões, uma reunião agora na sexta, meu Deus, que quarta e quinta, se estivermos vivos, que estejamos na Tua presença, Senhor.
que onde quer que nós possamos ir, o que quer que venhamos a fazer, que seja para a tua glória, como evidência da nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de tal forma que seja visível a nossa eleição. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente, cheios de alegria, cumprimentem-se uns aos outros, dizendo: acostume-se comigo, porque iremos morar para sempre no céu, juntos.